Você já brigou por causa de dinheiro? Já houve discussão com seu marido, com sua esposa, por causa da diferença da forma com que vocês lidam com o dinheiro? Você não está sozinho. Finanças é um dos principais motivos para separações. E se a gente for cavar nos outros motivos, a gente vai achar lá no fundo também finanças relacionadas. Portanto, é importantíssimo que a gente fale sobre como conversar, como se relacionar enquanto casal em relação às finanças da família, tá? Então, meu nome é Bruno Pex. Nesse vídeo a gente vai fazer praticamente um ensaio filosófico sobre a relação do casal com o dinheiro. A gente vai falar aqui sobre os motivos da briga que giram em torno de finanças da família. Vamos falar sobre aspectos que devem ser considerados quando a gente vai conversar sobre isso. E no final do vídeo eu vou mostrar uma ferramenta que vai ajudar na prática a vocês a começarem e conduzirem essa conversa. Beleza? Então vamos lá. Os principais motivos de briga em relação a dinheiro é quando falta dinheiro, obviamente, é o mais comum. Uma família que tem escassez, ou o dinheiro não dá para fazer tudo que é importante para a família, vive em conflito constante. Às vezes a briga, mesmo tendo dinheiro, a briga se dá devido às diferenças de valores pessoais e prioridades, então diferenças da forma em que as pessoas valorizam o dinheiro ou qual é a prioridade para gastar aquele dinheiro. Acontece também muito segredos financeiros, né? Quando há esse conflito, o casal, algum membro do casal começa a ter segredos financeiros, tem gente que abre conta escondido, faz um gasto e não conta. Tem até um termo que é usado que chama infidelidade financeira. Existe também conflito por causa da desorganização com os papéis e responsabilidades. Então não está bem definido quais são os papéis. Tem casal que os dois controlam o dinheiro, tem casal que um controla o dinheiro, o outro fica mais à parte, mas tem casal que esses papéis não estão muito bem definidos e isso acaba gerando conflito também. Outro motivo é o individualismo financeiro. É o casal em que um membro do casal considera o dinheiro dele como só dele. Ah, esse aqui é o meu, esse aqui é o seu. Vamos tratar nossas finanças de forma separada. Isso daí é motivo de conflito também. E também há conflito quando há grande diferença entre as receitas do casal. Um ganha muito e o outro não tem renda ou ganha pouco, certo? Então esses são os principais motivos, tem vários outros motivos. Se você tiver mais algum motivo aí específico, coloca aqui no comentário para a gente discutir, tá? E aí, finanças precisa ser um assunto comum na família. O que às vezes parece um tabu, tem família que trata finanças como um tabu, esse tabu tem que ser quebrado e finanças precisa ser um assunto comum do dia a dia, certo? Por isso eu até falo, em vários vídeos eu falo que quando a gente toma as rédeas das nossas finanças, toma as rédeas dos nossos investimentos, a gente acaba estudando mais sobre finanças, cuidando mais do nosso próprio dinheiro. Isso faz com que a gente fale mais sobre finanças dentro de casa. Isso é bom tanto para a relação do casal, como para a educação financeira dos filhos. Então é muito importante que haja uma conversa franca em relação a isso. E na hora de conversar, a gente precisa considerar 4 aspectos, tá? Um é a contribuição. Não se trata apenas de quem ganha mais ou quem ganha menos. Não importa se um cônjuge é quem provê toda a receita da família e o outro cuida da casa, ou se os dois têm salários iguais, ou se um ganha muito mais do que o outro, não importa. A contribuição de ambos é igualmente importante. Então imagine que você seja uma pessoa que no casal provenha a receita. E vocês têm um filho, por exemplo. Quanto vale você estar tranquilo que os seus filhos estão sendo bem cuidados pelo pai ou pela mãe, que ele está sendo bem acompanhado na escola, que está sendo cuidado da saúde dele? Quanto vale isso? Não tem preço. Então, assim, a contribuição dos dois, se vocês estão... Quando a gente se propõe a criar uma família
formar um casal, não há de se falar em contribuições diferentes. Ali é uma equipe, todo mundo contribui igual. Tá? Então, contribuição. Segundo aspecto é transparência. A honestidade é fundamental na hora de falar sobre a renda, as despesas, os ativos e as dívidas que tem, e sem julgamento. Então, trabalho em equipe, os dois têm que entender se tem um problema, o problema é dos dois. Se tem um benefício, um bem, um ativo, o ativo é dos dois. Então, tem que ser na alegria e na tristeza, né? A gente se juntou para formar uma família para trabalhar nisso, na alegria e na tristeza. Se fosse para ser só na alegria, não tinha se juntado. Ficava só na farra. Valores pessoais também têm que ser considerados. Então, as experiências individuais de cada um em relação ao dinheiro na infância, na relação com os pais, influencia bastante. Então, isso daí tem que estar... vocês têm que se conhecer, a gente precisa se conhecer para poder entender esses valores pessoais de cada um. E, muitíssimo importante, inclusive, é um dos princípios da filosofia de gestão de finanças pessoais que a gente adota aqui. Tem vídeo sobre isso no canal, eu vou colocar o link do vídeo aqui. Um dos princípios é o trabalho em equipe, é a visão conjunta. A família precisa ter uma visão conjunta de orçamento, uma visão compartilhada do futuro financeiro da família. Não importa a configuração do casal. Tem casal que é o primeiro casamento, que estão juntos desde criança, desde a adolescência, e estão formando a família juntos. Tem casal que já é segundo casamento, que cada um tem seus filhos, ou seja, tem metas e objetivos separados, porque tem filhos de outros casamentos. Tem casal de toda a configuração, não importa a configuração. Precisa existir uma visão conjunta das finanças. Tem que haver uma interseção para trabalharem juntos, certo? Aí você fala, não, beleza, Bruno, entendi, são esses 4 aspectos que a gente precisa considerar, mas é difícil, como é que eu vou colocar isso em prática? É muito difícil começar a conversar assim, sem ter nada estruturado. Aí aqui eu vou apresentar uma estrutura. Para quem não sabe, para quem não viu o vídeo de apresentação do canal, eu sou gerente de projetos. Eu tenho mais de 20 anos de experiência em gerenciamento de projetos. E aí eu trago também aqui para a filosofia de gestão financeira do Tesouro de Família algumas ferramentas, algumas metodologias que são usadas no gerenciamento de projeto. E aí eu trouxe para cá uma ferramenta que eu chamei de estrutura de sentido da vida. Tá? Essa ferramenta ela serve para várias coisas, a gente vai usar ela em vários vídeos aqui no canal, mas uma das coisas, ela serve para você colocar no papel, para você desenhar, para ficar mais fácil de entender, quais são as suas prioridades, quais são os seus propósitos de vida, que, obviamente, onde você vai querer empregar o seu dinheiro, certo? Então, imagine, a estrutura de sentido da vida ela é bem simples. A gente faz um exercício assim, eu preciso entender o que é importante para mim. Como é que eu vou saber o que é importante, realmente importante, o que é importante de verdade? A gente faz um exercício que é o seguinte, imagine que você está lá com 100 anos de idade, está sentado lá numa cadeira no pôr do sol e pensando, eu estou com 100 anos, completei aqui um centenário e começa a fazer a retrospectiva da sua vida. Estou filosofando, por isso que eu falei que ia ser quase que um ensaio filosófico. Mas vamos lá, você está lá sentada pensando, 100 anos, o que eu fiz na minha vida? Eu estou satisfeito? As realizações, as relações que eu tive, eu estou tranquilo? Eu estou com um sentimento de missão cumprida? E aí você tenta imaginar que o que você deveria ter feito para que lá com os seus 100 anos de idade, você, nesse momento que você estivesse sentado lá pensando, você estivesse satisfeita com a vida que você teve.
E aí vão começar a surgir as coisas que realmente são importantes para você. Que aí eu chamo de propósitos de vida, certo? Então você tem os propósitos de vida e para chegar em cada propósito desse, você tem os projetos para atender esse propósito, certo? Essa é a estrutura. Os propósitos e os projetos que atendem e, em paralelo, como base disso tudo, você precisa, independente de qual é o propósito da sua vida, você precisa cuidar da saúde financeira, da saúde mental, da saúde fisiológica, certo? Então você vai ter que ter nos seus projetos de vida, projetos que estão relacionados à sua saúde, para manter a sua saúde, até porque sem saúde não adianta nada, você não consegue realizar nenhum dos seus outros propósitos, e vai ter projetos para realizar os propósitos que você colocou, os propósitos que vão fazer você lá quando estiver sentado ao pôr do sol, com 100 anos de idade, olhar para trás e sentir que cumpriu a sua tarefa, que a vida foi bem vivida e você está satisfeito, certo? Aí eu vou colocar aqui algum exemplo prático para a gente chegar na prática aí, para vocês entenderem melhor. Imagine aqui que tem uma pessoa da família, um membro do casal, colocou lá que os propósitos seria criar filhos íntegros e independentes, viajar, aprender coisas novas e surfar até os 80 anos de idade. Então essa pessoa da família elencou esses 4 propósitos e para cada propósito tem os projetos. Então, para eu criar um filho íntegro e independente, eu quero que ele faça um intercâmbio, eu quero que ele faça uma viagem sem os pais. Então, tem projetos, certo? Para chegar naquele propósito. Para viajar, o propósito de viajar, quero conhecer a Austrália, quero viajar para esquiar, e aí você elenca os projetos. Quando você acaba de desenhar isso daí, você tem um esquema, você tem um mapa do que é importante para você, na sua vida em geral. E, claro, quase tudo que tiver aqui nesse mapa, ele vai implicar em algum dispêndio financeiro. Esse mapa vai guiar onde você deveria focar os seus esforços financeiros, certo? Então, você faz esse seu mapa, a outra pessoa da família faz esse mapa também, monta a sua estrutura de sentido da vida. Então aí a outra pessoa aqui diz que quer educar os filhos da melhor forma, quer viver momentos marcantes com a família e os amigos, quer alcançar a liberdade financeira aos 60 anos. Então também cria os propósitos dela e depois vocês, com cada um com a estrutura de sentido da vida própria montada, vocês vão conseguir sentar, olhar, apresentar a estrutura de vida para o outro, olhar aquilo ali, e aí vocês vão conseguir olhar aquilo dali, lembrando dos aspectos que vocês precisam considerar, que é a contribuição, que cada um tem uma contribuição tão importante quanto a do outro, independente da renda que a pessoa tenha. Vocês têm que ser o mais transparente possível nesse desenho todo, onde você, qual é o dinheiro, qual é a sua vontade, então tem que ter transparência. Vai ser um momento em que vai ficar explícito no seu desenho quais são os seus valores pessoais, quais são as suas prioridades, né? E o mais importante é que vocês dois, com esse desenho, vocês vão começar a observar pontos em comum nessa estrutura, nas estruturas dos dois. E aí começa a surgir a estrutura de sentido da vida da família. Vai continuar existindo propósitos e projetos individuais que precisam sim ser respeitados, mas vai existir muitos também propósitos e projetos em comum, que aí gera essa visão conjunta, certo? E aí, depois dessa conversa toda, sim, eu esqueci de falar, é uma sugestão, abra uma garrafa de vinho para conversar, para relaxar, ou para quem não bebe, faz um café gostoso ali, se junta para conversar num momento bem tranquilo.
tá? E aí depois dessa conversa em conjunto, vocês conseguem juntar as duas estruturas de sentido da vida, criando a estrutura de sentido da vida da família com as coisas que vocês encontraram em comum. Então, no final dessa conversa, cada um vai conhecer muito bem quais são os valores, os princípios do outro, quais são os sonhos, os projetos, e vão conhecer muito bem, vão ter uma visão muito clara do que vocês têm em comum. Então, a partir daí, vai ficar muito mais fácil conversar sobre as finanças, gerenciar as finanças, certo? Então, chega de briga por causa de dinheiro. A gente tem a ferramenta para trabalhar. A gente, no canal, a gente vai ter outros vídeos que vai usar a estrutura de sentido da vida, inclusive para definir quanto vai custar essa estrutura de sentido da vida. Se na hora que você estiver assistindo esse vídeo não existir ainda um vídeo falando sobre isso, espere que vai ter vídeo. Quando eu gravar o vídeo falando sobre isso, eu vou colocar o link aqui na descrição, beleza? E é isso, espero que vocês tenham gostado, que ajude a trazer mais harmonia para sua família. Coloque aqui nos comentários se eu filosofei demais, se eu viajei demais, se faz sentido, se tem mais algum aspecto específico do casal que não foi considerado aqui, beleza? Espero que ajude vocês. Um grande beijo aí na família e sejam muito felizes e vivam em paz. Abração.